A morte por si só é uma piada pronta. Morrer é ridículo. Você combinou de jantar com a namorada, está em pleno tratamento dentário, tem planos para a semana que vem, precisa autenticar um documento em cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde morre. Assim. Como assim? Mas e os e-mails que você ainda não abriu? E o livro que ficou pela metade? Aquele telefonema que você prometeu dar à tardinha para aquele cliente? Não sei de onde tiraram essa ideia. Morrer. A troco. Você passou mais de 10 anos da sua vida dentro de um colégio estudando fórmulas químicas que não serviriam para nada, mas você se manteve lá, você fez as provas, você foi em frente, caramba! Você até praticou muita educação física. Você quase perdeu o fôlego, mas não desistiu. Você então passou madrugadas sem dormir para estudar para o vestibular, mesmo sem ter certeza de que gostaria de fazer da vida, cheio de dúvidas quanto à profissão escolhida, mas era hora de decidir. Então decidiu. E mais uma vez, você foi em frente. De uma hora para outra, tudo isso termina. Numa colisão numa estrada qualquer, numa artéria entupida, num disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis. Qual é? Morrer é um clichê. Morrer obriga você a sair no melhor da festa sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez aquela sua música preferida. Olha só, você deixou em casa suas camisas penduradas nos cabides, sua toalha úmida no varal, você deixou penduradas também algumas contas. Pensa só que os outros vão ser obrigados a arrumar suas tralhas, vão mexer nas suas gavetas, vão apagar as pistas que você deixou durante uma vida inteira. Logo você que sempre dizia, das minhas coisas cuido eu. Mas que pegadinha macabra essa, hein? Você sai sem tomar café e talvez não almoce. Você caminha por uma rua e talvez não chegue na próxima esquina. Você começa a falar e talvez não conclua o que pretende dizer. Você não faz exames médicos, fuma logo 2 maços por dia, você bebe de tudo, você curte costelas gordas e mulheres magras e você morre num sábado de manhã. Se faz check-up regular e não tem vício, morre do mesmo jeito. Isso é para ser levado a sério, hein? Tendo mais de 100 anos de idade, vai lá. O sono eterno pode ser até bem-vindo. Já não há mesmo muito a fazer. O corpo não acompanha a mente e a mente também já está rateando. Sem falar que há quase nada guardado nas gavetas. Ok, hora de descansar em paz. Mas antes de viver tudo, antes de viver até a rapinha do tacho, isso não se faz. Morrer cedo é uma transgressão. Morrer cedo desfaz a ordem natural das coisas. Morrer é um exagero. E como se sabe, o exagero é a matéria-prima de todas as piadas. Só que esta não tem graça nenhuma. Na boa, morrer cedo não tem graça nenhuma. Oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Marcela. Eu tenho 21 anos e quando eu tinha 18 anos, eu perdi um namorado e eu não soube lidar com o luto, com os meus sentimentos, com os medos que eu tinha. Eu parei de estudar, estava no final do 3º ano e uma professora me encaminhou para o psiquiatra, para psicóloga, e eu nunca tinha tido contato com uma psicóloga antes. Eu achava que quem ia no psiquiatra era doido, quem ia na psicóloga era doida. E aí essa professora me encaminhou para mim não perder o 3º ano, que foi em setembro de 2017. Eu estava prestes a formar e, inclusive, foi por isso que eu optei por fazer psicologia, porque Patrícia, minha psicóloga, me ajudou muito. E eu queria dizer que eu vim aqui contar para vocês o que a Patrícia fez comigo, que me fez mudar a minha perspectiva sobre o luto, que me fez ressignificar o que eu estava sentindo. A Patrícia falou que o luto é igual a borboleta, que nós somos largatas e aí a gente entra no casulo e sai do casulo uma borboleta. Se a gente pular alguma parte dessa etapa, a gente não vai ser uma borboleta completa, não vai ser uma borboleta bonita, feliz. Então, eu tinha que me permitir sofrer.
Eu não me permitia sofrer, não me permitia sentir o luto. E isso tava me fazendo, assim, muito mal. Tanto é que eu tava desistindo dos meus maiores sonhos, que era formar, que era fazer uma faculdade. Eu tava perdendo tudo que eu tinha porque eu não queria viver o luto. Eu queria mostrar pra todo mundo que eu tava forte, queria mostrar pra todo mundo que eu tava bem. E isso foi me destruindo. Então, eu acho que o maior conselho que eu dou para as pessoas que estão passando por um processo de luto é tentem ressignificar. Hoje eu entendo que se eu não tivesse passado pelo luto, se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse ressignificado, eu não ia estar fazendo faculdade, eu não ia ter escolhido a minha profissão. Então eu acho que a gente pega a parte muito ruim do luto. Porque falar que são mil maravilhas não são momentos bons, não são momentos fáceis, mas a gente consegue tirar um proveito disso, a gente sai mais forte, a gente consegue aproveitar isso de alguma maneira. Eu aproveitei porque hoje eu tenho uma profissão, hoje eu tô, já passei da metade do curso de psicologia e talvez eu faria tudo de novo. Então, essa é a minha dica para vocês, ressignifiquem, tratem, é normal, o luto não é uma receita de bolo, mas a gente consegue passar por isso e ser feliz de novo. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou técnica de enfermagem, trabalho no CTI adulto há 3 anos e eu admiti o primeiro paciente com Covid positivo em Contagem. Pediram para eu falar um pouco sobre o luto e eu acho que nessa pandemia o luto foi uma coisa de vivência cotidiana. Infelizmente não é uma coisa boa, não é uma coisa fácil de lidar, mas foi uma coisa que todos os dias estávamos lidando dentro do hospital, principalmente, no setor onde eu trabalho, que é o CTI. A maioria das pessoas já tem uma ideia de um setor que infelizmente as pessoas chegam para morrer. Graças a Deus não é assim, mas infelizmente durante a pandemia foi isso que aconteceu. A pandemia ainda não acabou, a gente está com ela ainda no nosso cotidiano, mas a gente teve um auge onde a gente perdia paciente, assim, 11 pacientes por dia, 10 pacientes por dia, e não era um momento fácil para nós como equipe, muito menos para a família quando recebia a notícia. Já teve momentos da gente dar notícia literalmente de 20 em 20 minutos para a família. Não é fácil. Tem vários, vocês que são da psicologia vão saber muito melhor do que eu, que são várias fases do luto. E eu acho que a que mais marcava na maioria dos familiares era a negação. Já fomos acusados de matar familiares para ganhar dinheiro. Eu creio que isso seja o auge da negação. Tive vários pacientes que, antes de entubar, pediram para não deixar morrer. E isso, quem dermos nós poder escolher isso, E não era da nossa competência deixar ou não. A gente faz o máximo possível para isso não acontecer. Mas nem sempre está nas nossas mãos. E eu acho que o caso que mais me marcou, como sigilo profissional não irei citar o nome, mas foi de um caminhoneiro, que ele era do Belém, e já tinham 10 dias que ele estava com sintomas, e ele chegou no patrão dele e pediu para não vir viajar para Contagem. E o patrão dele falou que ele tinha 2 opções, ou viajar, ou simplesmente não vir mesmo, mas não seria mais um caminhoneiro para a empresa. E como ele era um pai de família, claro que veio, para sustentar a família. Chegando aqui em Contagem, ele, foi o auge do passar mal dele, foi internado, foi pro CTI. E quando ele chegou, pra mim, ele estava consciente. Eu conversei com ele um pouco antes, ele me contou a história dele, que ele era caminhoneiro, me contou esse fato. Me pediu para não deixar morrer como a maioria dos pacientes pedem. E ele me contou um pouco do neto dele, falou que a família dele estava toda distante. E eu falei que faria o possível para não deixar ele morrer. Ele até tentou fazer uma barganha comigo, que se não deixasse morrer, assim que ele voltasse para Belém, me mandaria um doce. Mas, infelizmente, ele morreu depois de 10 dias internado. A família não pôde vir, muito longe. Só veio 3 dias depois do óbito para poder liberar o corpo, para voltar para a cidade. E é muito triste esse momento, porque você sabe como profissional o que fazer, mas não está só na sua mão.
E teve uma época aí também que passou na televisão e redes sociais a falta de equipamento, a falta de sedação. E assim, era uma coisa monstruosa você viver isso e não saber o que fazer. Então eu acho que o luto foi tão difícil para os familiares quanto para os profissionais. Porque a família recebia a notícia de um luto, os profissionais tinham 11 por dia. Então assim, a família sofre muito. Quem somos nós para falar isso? Mas nós profissionais também sofremos muito com isso. E a gente teve que dar notícia, por exemplo, teve um caso que primeiro a neta perdeu a avó, perdeu a mãe, perdeu 2 irmãos e ela foi a última a ir a óbito. Ou seja, foi uma família inteira dizimada por esse vírus e a gente não consegue fazer nada porque não é só a nossa competência. Mas eu queria deixar para vocês a questão disso mesmo, que não é fácil para nós profissionais, mas lembrar vocês também que a pandemia não acabou e espero que continue se cuidando. Oi, gente. Meu nome é Mariana. Eu perdi um amigo tem 4 anos, mais ou menos. A gente estudou juntos boa parte do nosso ensino fundamental. A gente era da mesma sala. A gente passou por várias coisas juntos. E aí, quando veio o ensino médio, acabou que eu tive que trocar de escola. E ele continuou na mesma escola que a gente estudava. E ele era uma das únicas pessoas que eu ainda mantinha contato, né? A gente ainda conversava bastante. E a gente sempre marcava de se ver, colocar o papo em dia, contar como que tava as coisas. E acabou que eu lembro que numa quinta-feira eu tava dentro do ônibus, voltando da minha escola, que minha escola era um pouco longe daqui de casa. Eu mandei uma mensagem no celular dele falando que eu iria sair mais cedo na sexta pra gente se encontrar e fazer alguma coisa. Acabou que eu não tive resposta, porque ele já estava internado no hospital, em estado muito grave. Eu fiquei sabendo na parte da tarde e eu lembro que eu passei a sexta-feira assim em choque, mas ok, tava só internado e tinha certeza que ia melhorar. No sábado a gente já tava fazendo escala de quem ia visitar ele nas próximas semanas. A gente tava pensando em uma festa já para quando ele saísse do hospital, pra gente receber ele. E no domingo de manhã eu recebi a notícia que ele não aguentou. Eu lembro que foi muito difícil, porque assim que eu recebi a notícia, eu tinha acabado de acordar. Eu lembro que eu passei o domingo inteiro chorando muito, muito. Meus pais, assim, ficaram sem saber o que estava acontecendo direito. No domingo de noite eu fui no velório dele. Não consegui ir no enterro. Eu não conseguia participar desse momento. E foi por alguns dias assim, eu não conseguia aceitar que ele tinha partido. Eu não conseguia aceitar que eu não tinha meu amigo mais. Eu lembro que eu mandava muitas mensagens pro número dele, como se ele fosse responder. Acho que foram meses e meses mandando mensagem, até que outra pessoa pegou o número dele e acabou que eu falei assim, putz, não vou conseguir ficar incomodando alguém, né? Mandando mensagem, contando o meu dia, contando umas piadas, mas acho que sempre vai ser desse jeito. Toda data de aniversário eu lembro muito, eu fico muito triste. Toda vez que eu passo na frente do lugar que ele gostava muito do salgado, eu também fico muito triste. Eu lembro do salgado que ele gostava, que era o preferido dele até hoje. Mas eu acho que com o tempo eu consegui compreender o que aconteceu, eu consegui entender, ressignificar isso tudo. Acho que o luto, essa falta dele não é algo que vai passar, vai ser pra sempre aí. Acho que não é algo que passa, é um processo que a gente tem aí, uma condição, na verdade, que a gente leva aí pra sempre. A gente passa pelo luto, não é algo que passou, acabou, foi esquecido. A gente sempre vai levar isso com a gente. Mas acredito que com o tempo a gente consegue entender um pouquinho melhor do que aconteceu. A gente consegue conhecer os sentimentos que a gente está passando e ressignificar eles de uma forma que aquilo não seja um emaranhado de tristezas, né? A gente consegue lembrar da pessoa como algo que foi bom e que é isso. Eu acho que hoje em dia, mesmo sendo muito aberto, né,
A gente consegue falar sobre muitos assuntos, o luto ainda é um tabu muito grande. É muito difícil a gente ver as pessoas falando sobre o luto, sendo que é algo necessário. As pessoas precisam entender que o luto existe. Não tem como a gente se preparar para o luto, porque a gente não sabe quando vai acontecer, a gente não sabe como a gente vai reagir, a gente não sabe quais sentimentos que vão estar em volta daquilo, mas a gente precisa ter consciência que aquilo existe, que acontece e que a gente tem que estar preparado para um futuro, a gente conseguir ressignificar tudo, para conseguir viver em paz. Saudade é solidão acompanhada. É quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou, é recusar um presente que nos machuca, é não ver um futuro que nos convida. Saudade é saber que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam, é a dor dos que ficaram para trás, e é o gosto de morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudades, aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos, não ter por quem sentir saudades. Passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Pablo Neruda.